a CELPA tentou. Mas como argumentar quando se tem não apenas uma cidade, mas um estado inteiro insatisfeito com o serviço prestado? Como argumentar se, quando o assunto é o fornecimento de energia, o consumidor lesado sempre sai perdendo? Se, quando o erro, mesmo tendo sido cometido pela empresa, ainda assim o valor cobrado indevidamente na fatura não é abatido, mas, em alguns casos, é simplesmente parcelado, e o cliente, quando o assunto é CELPA, nunca tem razão, e se não quer ficar no escuro, é obrigado a pagar o valor, abre aspas, negociado. Se o medidor na rua e tem um lacre, se o lacre é quebrado, é responsabilidade do consumidor, a CELPA tem direito de quebrar esse lacre a hora que ela quiser, e por que então tem um lacre e esse lacre só pode ser quebrado na presença do proprietário? Na manhã desta terça-feira, Maicon Cavalcante, consultor da CELPA e representante da empresa, participou de uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal, onde também estiveram presentes a sociedade civil, vereadores e empresários. A CELPA é a empresa que lidera o ranking de reclamações aqui em Redenção, e a audiência promovida pela Defensoria Pública foi justamente para debater medidas referentes a cobranças irregulares feitas pela empresa. Denunciar as ilegalidades cometidas pelos fornecedores de produtos e serviços é a principal arma da clientela para evitar que alguma compra ou serviço prestado se torne prejuízo. Mas o que fazer quando a empresa sabe que só tem ela para fornecer tal serviço e o consumidor não pode mudar para outro fornecedor? A minha energia em minha casa faz mais de 15 anos que ela nunca chegou a 200. Eu fiz inúmeras reclamações e nada adiantou. A audiência também foi convocada pela Câmara de Vereadores. Hoje, o quilowatts está custando ao consumidor o valor de 59 centavos. Na ocasião, Valcir Brito, do PCdoB, questionou a empresa sobre o Pará ser um dos estados com a tarifa mais alta do país, quando temos uma hidrelétrica na região. Por que o estado do Pará paga a energia mais cara do Brasil? O CELPA não está sabendo comprar essa energia para distribuir para a gente, ou as outras empresas são mais eficientes nos outros estados? Nós estamos fazendo hoje uma audiência pública aqui. Foi uma questão da Defensoria Pública que eles entraram com ação civil pública contra a CELPA. E a CELPA fez uma contraproposta a essa ação, e hoje o Dr. Rogério achou por bem que nós fizéssemos uma audiência pública para tratar, junto com a sociedade, de uma forma geral, porque é uma coisa que não contempla somente a uma ou duas pessoas, que contempla todos nós. Então ele propôs essa audiência pública para nós tratarmos junto com a sociedade se aceitamos ou não essa proposta da CELPA e se podemos adequar em alguns quesitos, onde nós podemos explanar as nossas ideias e fazer as nossas solicitações para que seja acoplado nessa proposta da CELPA. Cortes, cobranças de consumos não registrados nos medidores instalados nas residências e inclusão de nomes de pessoas em órgãos de proteção de forma indevida estão entre as principais reclamações envolvendo as centrais elétricas do Pará. Seu Joaquim é empresário, trabalha com a venda de materiais elétricos e, por várias vezes, ajudou pessoas que, por desconhecer seus direitos, por pouco não foram lesadas pela concessionária. A CELPA, quando vende a energia, ela tem que vender 110 ou então 220. Como os transformadores, principalmente no centro, são transformadores colocados para uma quantidade de consumidores e hoje a quantidade aumentou, às vezes até em 100%, eles não colocaram transformador mais possante. Então, ao invés de eles venderem energia 220, a energia não chega nem 200. Quando ela não chega nem 200, o que acontece? Ela vai gastar mais, o consumidor vai ser penalizado porque vai consumir mais. Há uma sobrecarga. Vai dar uma sobrecarga, vai aquecer, os eletrodomésticos não vai ter a mesma durabilidade pelo fato da energia não estar sendo, eles são fabricados, pagam energia 110 ou 220. Aí de 110 às vezes dá 90, 220 às vezes dá 200, menos de 200, então isso é irregular. A respeito dos medidores ser colocado na rua, o consumidor não pode ser responsável pelo medidor na rua, porque ele vai ficar acordado, vigiando para ninguém mexer nesse medidor. A CELPA, quando vem também vistoriar esse medidor, às vezes em altas horas da noite, segundo eles estão procurando gato, eles rompem o lacre dessa caixa, onde está o medidor, sem a presença do consumidor. Então, a minha sugestão que eu falei é que, se
tem um lacre para evitar que o consumidor possa ter acesso à caixa, então que esse lacre também não possa ser rompido pela CELPA sem a presença do consumidor. Quem vai provar que ao invés de procurar gato nos medidores, eles estão colocando gato? Eu não estou falando que estão colocando, mas quem vai provar? Fica uma coisa difícil de aceitar, inaceitável. Parte da proposta apresentada pela CELPA durante a audiência não foi aceita pela Defensoria. Parte da proposta apresentada pela CELPA durante a audiência não foi aceita pela Defensoria. A Defensoria Pública, como todos sabem, ela entrou com a ação civil pública contra a CELPA em relação ao CNR, as cobranças de dívida pretérita, aquelas cobranças que o pessoal dizem de gatos, né? Que o pessoal chama de multas, que na verdade o nome é CNR. A Defensoria conseguiu eliminar, na época, em 2014, de não realizar suspensão de fornecimento mediante a essas cobranças de CNR, essas cobranças de dívida pretérita. Isso não envolve as faturas mensais. As faturas mensais atrasou, reavisou, elas vão ser suspensas normalmente. Em relação à ação civil pública, fomos convocados para uma audiência de conciliação no fórum. Aí a CELPA montou uma contraproposta em relação à ação civil pública, na qual o cliente ele entrar de forma administrativa, recorrendo, informando se a multa é de responsabilidade dele, se aquela cobrança não é, se o período era de locação, se o período está errado. Então, a CELPA montou algumas propostas para a Defensoria em relação a essa situação, onde não suspendeu o fornecimento de energia até que se desenvolva o recurso administrativo. Não colocar o nome no Serasa, SPC, até encerrar o processo administrativo. Contudo, é importante que o cliente ele tem que entrar com o recurso administrativo junto à CELPA. Chegou a cobrança na casa do cliente referente a um CNR, ele procurar a agência de atendimento, fazer um recurso que pode ser até manuscrito, colocar os meios comprobatórios, como contrato de aluguel, nota fiscal de aparelho que comprou posterior, entre outros.